Primeira parte: o humanismo e a renascença. Capítulo 1. O pensamento humanista renascentista e suas características gerais. O significado historiográfico do termo humanismo. O humanismo e a valorização das literae humanae. As duas mais significativas interpretações contemporâneas do humanismo: a interpretação de Christeller e a interpretação de Garin. Possível mediação sintética das duas interpretações opostas. Conceito historiográfico, cronologia e características da Renascença. A interpretação oitocentista da Renascença como surgimento de novo espírito e de nova cultura que valorizam o mundo antigo em oposição à Idade Média. A nova interpretação da Renascença como renovatio e a volta aos antigos como volta aos princípios. Reflexões conclusivas sobre o conceito de renascença. Os profetas e os magos orientais e pagãos. Hermes Trismegisto, Zoroastro e Orfeu. O conhecimento histórico crítico diferente que os humanistas tiveram da tradição latina em relação à grega. Hermes e o Corpus Hermeticum. Hermes e o Corpus Hermeticum na realidade histórica. Hermes e o Corpus Hermeticum na interpretação da Renascença. O Zoroastro da Renascença. O Orfeu renascentista. Capítulo 2. Os debates sobre problemas morais e o neo-epicurismo. 1. Os inícios do humanismo. 1. Francisco Petrarca. 2. Coluccius Salutati. 2. Os debates sobre temas ético-políticos em L. Bruni, P. Bracciolini, L. B. Alberti. 1. Leonardo Bruni. 2. Poggio Bracciolini. 3. Leon Battista Alberti. 4. Outros humanistas do 400. 3. Lourenço Valla. 1. O neo-epicurismo de Valla. 2. A superação de Epicuro. 3. A filologia de Valla. A palavra como suporte da verdade. Capítulo 3. O neoplatonismo renascentista. 1. Aceno sobre a tradição platônica em geral e sobre os doutos bizantinos do século XV. 1. Revivescência do platonismo. 2. Nicolau de Cusa. A douta ignorância em relação ao infinito. 1. A vida, as obras e o delineamento cultural de Nicolau de Cusa. 2. A douta ignorância. 2.1. A busca por aproximação. 2.2. A coincidência dos opostos no infinito. 2.3. Os 3 graus do cimento. 3. A relação entre Deus e o universo. 4. O significado do princípio, tudo está em tudo. 5. A proclamação do homem como microcosmos. 3. Marcílio Ficino e a Academia Platônica Florentina. 1. A posição de Ficino no pensamento renascentista e as características de sua obra. 2. Ficino como tradutor. 3. Os pontos fundamentais do pensamento filosófico de Ficino. 4. A filosofia como revelação divina. 5. A estrutura hierárquica do real e a alma como copula mundi. 6. A teoria do amor platônico e sua difusão. 7. A doutrina mágica de Ficino e sua importância. IV. Francisco Patrizzi. 1. Patrizzi, exemplo da continuidade da mentalidade hermética. Capítulo 4. O aristotelismo renascentista e a revivescência do ceticismo. Introdução. Os problemas da tradição aristotélica na era do humanismo. 1. As 3 interpretações tradicionais de Aristóteles. 2. As temáticas aristotélicas tratadas na Renascença. 3. A complexa questão da dupla verdade. 4. Divergências do aristotelismo renascentista. 2.
Pedro Pomponazzi. 1. O debate sobre a imortalidade da alma. 2. A natureza da alma e a virtude humana. 3. O princípio da naturalidade. 4. O privilégio que deve ser dado à experiência. 3. Renascimento de uma forma moderada de ceticismo. 1. Revivescências das filosofias helenísticas na Renascença. 2. Michel de Montaigne e ceticismo como fundamento de sabedoria. Capítulo 5. A Renascença e a Religião. Introdução. 1. Erasmo de Roterdã e a filosofia Christi. 1. A posição, a vida e a obra de Erasmo. 2. Concepção humanista da filosofia cristã. 3. O conceito erasmiano de loucura. 2. Martinho Lutero. 1. Lutero e suas relações com a filosofia. 2. As relações de Lutero com o pensamento renascentista. 3. Os pontos básicos da teologia de Lutero. 3.1. O homem se justifica apenas pela fé e sem as obras. 3.2. A Escritura como a fonte de verdade. 3.3. O livre exame da Escritura. 3.4. Conotações pessimistas e irracionalistas do pensamento de Lutero. 3. Ulrich Zwinglio, o reformador de Zurique. 1. A posição doutrinal de Zwinglio. 4. Calvino e a Reforma de Genebra. 1. Os pontos fundamentais da teoria de Calvino. 5. Outros teólogos da Reforma e figuras ligadas ao movimento protestante. 1. Intérpretes importantes do movimento protestante. 6. Contra-reforma e reforma católica. 1. Os conceitos historiográficos de contra-reforma e de reforma católica. 2. O Concílio de Trento. 3. O relançamento da escolástica. Capítulo 6. A Renascença e a política. Introdução. 1. Nicolau Maquiavel. 1. A posição de Maquiavel. 2. O realismo de Maquiavel. 3. A virtude do príncipe. 4. Liberdade e sorte. 5. O retorno aos princípios. 2. Guicciardini e Botero. 1. A natureza do homem, a sorte e a vida política em Guicciardini e Botero. 3. Tomás Moros. 1. Imagem emblemática e conceito de utopia. 2. Os princípios morais e sociais em que se inspiram os habitantes de utopia. 3. Jean Bodin e soberania absoluta do Estado. 1. A ideia de soberania do Estado no pensamento de Bodin. 5. Jean Grotius e a fundação do justnaturalismo. 1. Grotius e a teoria do direito natural. Capítulo 7. Vértices e resultados conclusivos do pensamento renascentista. Leonardo, Telésio, Bruno e Campanella. I. Natureza, ciência e arte em Leonardo. 1. Vida e obras. 2. A ordem mecanicista da natureza. 3. Cogitação mental e experiência. II. Bernardino Telésio. A investigação da natureza segundo seus próprios princípios. 1. Vida e obras. 2. A novidade da física telesiana. 3. Os princípios próprios da natureza. 4. O homem como realidade natural. 5. A moral natural. 6. A transcendência divina e a alma como ente suprassensível. III. Giordano Bruno. Universo infinito e heróico furor. 1. Vida e obras. 2. A característica de fundo do pensamento de Bruno. 3. Arte da memória, mnemotécnica, e arte mágico-hermética. 4. O universo de Bruno e seu significado. 5. A infinitude do todo e o significado impresso por Bruno à Revolução Copernicana. 6. Os heróicos furores. 7. Conclusões. IV. Tomás Campanella. Naturalismo, magia e anseio de reforma universal.
1. A vida e as obras. 2. A natureza e o significado do conhecimento filosófico e o repensamento do sensismo telesiano. 3. A autoconsciência. 4. A metafísica campaneliana. As três primalidades do ser. 5. O panpsiquismo e a magia. 6. A cidade do sol. 7. Conclusões. Textos. Leonardo da Vinci. 1. As características da ciência. B. Telésio. 2. A natureza deve ser explicada segundo seus princípios. G.B. Bruno. 3. Unidade e infinitude do universo. 4. O mito de Acteão. T.C. Campanella. 5. A doutrina do conhecimento. 6. A estrutura metafísica da realidade. Segunda parte. A Revolução Científica. Capítulo 8. Origens e traços gerais da Revolução Científica. I. A Revolução Científica. O que muda com ela? 1. Como a imagem do universo muda. 2. A Terra não é mais o centro do universo. Consequências filosóficas desta descoberta. 3. A ciência torna-se saber experimental. 4. A autonomia da ciência em relação à fé. 5. A ciência não é saber de essências. 6. Pressupostos filosóficos da ciência moderna. 7. Magia e ciência moderna. I. A formação de novo tipo de saber que requer a união de ciência e técnica. 1. A revolução científica cria o cientista experimental moderno. 2. A revolução científica, fusão da técnica com o saber. 3. A ciência moderna reúne teoria e prática. 4. Os instrumentos científicos como parte integrante do saber científico. Capítulo 9. A Revolução Científica e a Tradição Mágico-Hermética. I. Presença e rejeição da tradição mágico-hermética. 1. Resultados do pensamento mágico-hermético sobre a ciência moderna. 2. A união estreita entre astrologia, magia e ciência moderna. 3. As características da astrologia. 4. Fisionomonia, quiromancia e metoscopia. 5. As características da magia. II. Reichling e a tradição cabalística. Agripa, magia branca e magia negra. 1. Reichling e a cabala. 2. Agripa e a magia. III. O programa iatroquímico de Paracelso. 1. Paracelso, da magia à medicina natural. IV. 3 magos italianos, Fracastoro, Cardano e Della Porta. 1. Jerônimo Fracastoro, fundador da epidemiologia. 2. Jerônimo Cardano, um mago que foi médico e matemático. 3. Giombata Della Porta, entre ótica e magia. Textos. N.C. Copérnico. 1. A novidade da concepção copernicana. T.B. Tycho Brahe. 2. Entre tradição e inovação.